Olá, tudo bem? Galerinha aí do quarto ano vai iniciar novamente uma videoaula, Com a correção da atividade que a propôs para vocês na aula passada. Então, nessa aula, vocês tiveram aula aí de ciência que falava sobre a questão da relação entre as plantas e os animais. Então, vamos pegar aí o livro de ciências de vocês e vamos abrir aí na página 450. Nessa página 450, vamos fazer a correção sobre essa atividadezinha aí, que fala justamente sobre a relação entre os animais e as plantas. Então, o primeiro diz: qual é a função das flores para as plantas, Quando estudamos sobre as partes da planta, percebemos, aprendemos que cada parte de uma planta realiza uma função importante para que a planta consiga sobreviver. E hoje a flor é o nosso foco, Qual é a função da flor na nossa plantinha, naquela planta? Então a flor tem aí, a função dos órgãos reprodutores da planta. Então vamos escrever: nas flores estão os órgãos reprodutores da planta. É a resposta do primeiro. O que é o androceu? O androceu é a parte masculina da flor. O que é o gineceu? Pergunta do terceiro. É a parte feminina da flor. 4. Onde se formam os grãos de pólen? Eles se formam no androceu. Como se forma uma semente? A semente se forma quando o núcleo masculino do grão de pólen se une ao núcleo feminino do óvulo. Vou ler de novo que a resposta é grande. A semente se forma quando o núcleo masculino do grão de pólen se une ao núcleo feminino do óvulo. 6. O que é polinização? Como ela acontece? Polinização é o transporte do pólen de uma flor para outra. Ela é feita por insetos, por morcegos ou pelo vento. Polinização é o transporte do pólen de uma flor para outra. Ela é feita por insetos, por morcegos e pelo vento. 7. Complete as frases. Letra A. A maioria das plantas com flores, os frutos se formam dos ovários das flores. Repetindo, letra A. Na maioria das plantas com flores, os frutos se formam dos ovários das flores. Letra B. Os óvulos das plantas estão contidos nos ovários das flores. E letra C. As sementes de uma planta se espalham pela região quando os pássaros comem os frutos. Peço que vocês coloquem aí, gente, a nossa data da correção. Isso é muito importante para vocês. E aí eu peço que peguem aí o nosso livro de português e vamos abrir aí na página 'Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o conteúdo artigo, na página 70. Essa é a página aí hoje dos alunos do quarto ano, Os alunos do quarto ano vão estudar esse conteúdo artigo.
Mas antes de estudar o assunto, vamos aí ter uma pequena explanação, né, do que a gente precisa observar. Antes de aprendermos sobre este assunto, observaremos atentamente os termos destacados. Então, a Pro trouxe para vocês aí do 4º ano 4 exemplos de frase. A primeira é: o garoto, um brinquedo, a bola, uma maçã. Então, tenho aí 4 exemplos para vocês. E nesses exemplos, a Pro destacou, né, cada um com um vermelho. No primeiro, a Pro destacou o O de vermelho, no segundo, o um, no terceiro, o A e no quarto, uma. Podemos perceber que os substantivos garoto, brinquedo, bola e maçã estão acompanhados do termo O, um, a e uma. Por quê? Vamos descobrir isso agora. Primeiro a gente vai descobrir o que é artigo. Artigo é o termo que acompanha o substantivo com a função de determinar ou especificar esse substantivo. Então, percebam aí, né? Vocês tinham lá 4 exemplos e perceberam que do lado desse substantivo, que era garoto, bola, né? Vamos retornar aqui para provar com vocês. Aqui, o garoto, um brinquedo, a bola e uma maçã. Garoto, brinquedo, bola e maçã são substantivos. E do lado desse substantivo, o que é que vocês têm aí? Artigos. Porque quando ele diz aqui, para vocês, que artigo aí, é o termo que acompanha o substantivo, então ele tem a função, quando ele acompanha esse substantivo, a função do artigo é o quê? É determinar quem é o substantivo ou indeterminar, especificar. Então vamos aqui, que são artigos definidos. Existem 2 tipos de artigos. Os artigos que são definidos, como o nome já diz, definido quer dizer que eles definem, né? E os indefinidos, eles indeterminam, vamos dizer assim, eles dão ideia vaga. Quando eu uso o artigo definido, eu estou determinando, individualizando, né, de forma precisa o substantivo. Esse substantivo, ele pode ser uma pessoa, um objeto ou um lugar. Esses artigos que são definidos é o artigo o artigo a, quando eu estou trabalhando com singular, né? Os e os as quando eu estou tratando do plural. Então, trago aqui para vocês exemplos, né? Então, vamos aí. No primeiro exemplo, eu digo: o garoto foi jantar na casa dos pais. O garoto, eu estou individualizando, né? Eu estou definindo quem foi. Quem foi o substantivo que foi jantar na casa dos pais? Quem foi jantar na casa dos pais? O garoto. Eu determinei, né? Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Também estou determinando aí qual era o objeto que a gente queria ganhar, né? A bicicleta. Luiz aproveitou para rever os amigos. Quem é Luísa, né? Luísa aproveitou para rever os amigos. Quem é que Luísa queria ver aí, né? Os amigos. Eu determinei as pessoas que ela queria ver. Então, percebam aqui que O e A no singular e os no plural, porque estava se tratando de mais de uma pessoa. Essa é a função dos artigos definidos. Quando eles acompanham os substantivos, no caso aqui, garoto é um substantivo, bicicleta é um substantivo e amigos são substantivos, qual é a função desses artigos? É determinar o que você está falando, né? Definir quem é o substantivo. Esse substantivo pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um lugar. Já os meus substantivos indefinidos é o contrário, né? Quando eu trabalho com substantivos indefinidos, o que eu estou trazendo aí, 4º ano? Uma ideia vaga, indeterminada, imprecisa sobre a pessoa, o objeto ou lugar, a qual não se faz menção nenhuma no contexto anterior. Então, eu tenho aí os exemplos. Um dia
iremos nos encontrar. Uma certa tarde saímos para caminhar. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Então, todas essas frases me dão a ideia imprecisa, né? Um dia, eu não determino que dia é esse. Eu digo uma certa tarde, pode ser qualquer tarde. E uns amigos, pode ser qualquer amigo de Joana. Então, não há determinação aí do substantivo. Lembrando que os artigos indefinidos é o um e o uma, quando a gente trabalha com singular. Uns e umas, quando a gente está trabalhando aí com o plural. Então, note que em todos os exemplos acima não está definido qual objeto, pessoa ou lugar. Nos dois primeiros exemplos, não está identificando qual o dia e qual a tarde em que o evento ocorrerá. Então, quando você utiliza artigos indefinidos, você está dando ao substantivo uma ideia, né, imprecisa, vaga, indeterminada. E aí eu trouxe para vocês as tabelas, o que a gente precisa obedecer aí. Quando a gente trabalha com artigo, então precisamos concordar, né, em número e em grau com o substantivo. O que ele quer dizer com isso? Ó, se eu estou trabalhando com um substantivo feminino, no singular, eu preciso utilizar aqui, né, o artigo feminino. Se eu estou trabalhando com um substantivo feminino no plural, eu preciso trabalhar com o artigo no plural, que pode ser tanto definido como indefinido. Então, se eu pegar aí, né, uma frase e eu dizer assim: a boneca é bonita, né? Eu estou usando aí um artigo definido, eu estou determinando quem é o substantivo, que é boneca, mas aí eu utilizei a boneca porque boneca está no singular. Se eu pegasse esse substantivo aí e levasse ele para o plural, bonecas, então, com certeza, teria que haver a flexão também do artigo, porque não posso colocar a bonecas é bonita. Eu preciso colocar as bonecas. O artigo precisa concordar, né? Ele precisa concordar com o substantivo. Eu posso utilizar aí tanto definido como indefinido. Se eu disser uma tarde vou à casa da vovó, né? Eu estou utilizando aí uma porque eu estou falando de uma única coisa, que é a questão da tarde, né? Uma tarde. Então, estou concordando aí a palavra tarde, o substantivo tarde, com o artigo. Eu não posso botar um tarde, porque não há concordância entre o substantivo e o artigo. Isso é uma coisa que vocês precisam perceber, obedecerem. Quando vocês estiverem trabalhando com artigo, ele precisa concordar. O que significa concordar, quarto ano? Ele precisa obedecer a mesma regra do substantivo. Se o substantivo está no singular, o artigo tem que estar no singular. Se o substantivo está no plural, o artigo tem que estar no plural. Então, para casa hoje, vocês vão fazer aí a atividade da página 68, 69 e 71 do livro de vocês de português. Então, bastante páginas hoje. Então, vocês vão precisar de um tempozinho bem maior para que vocês consigam fazer. Então, a gente vai ficar por aqui na nossa explanação do conteúdo, mas a nossa aula ainda não terminou porque vocês têm as atividades para fazer. Então, vamos ficar por aqui, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.